Exato. A gente está falando aqui o que para nós é muito comum, mas a gente pensou em colocar um caso de real, que Lara e eu atendemos há alguns anos, e eu acho que ele precisava de todos os benefícios e mais algumas coisas. Então, vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, só para a gente pensar o que daria para fazer por ele. Não precisa dizer assim, se dá para ele, porque vocês não conhecem o caso dele. Mas, assim, nesse contexto, de que recursos a gente poderia abrir mão? O que vocês pensariam, sabe? Desde pedir dieta no posto de saúde ou em algum lugar específico, até um benefício, ou essa questão do imposto de renda, ou esse acréscimo, né? Então, a gente atendeu juntos o senhor José, que é um nome fictício, né? Um homem de 75 anos, ele era engenheiro, e ele tinha sido empregado em regime de CLT em uma grande empresa. Então, ele era aposentado já há 10 anos, quando teve o diagnóstico de um AVCI em região de tronco cerebral, um AVC muito importante, que comprometeu bastante. Ele ficou totalmente acamado, dependente para todas as atividades do dia a dia, em uso de gastrostomia para alimentação, né? Então, ele comia por uma sonda que a gente adapta direto na região do estômago ou do intestino. E ele tinha uma disfagia severa, não podia comer. Pela localização do AVC, ele ficou com uma dificuldade respiratória que deu para ele uma traqueostomia, então ele precisava fazer uso dessa tráqueo aí, e isso fazia com que ele tivesse que ser aspirado constantemente. Isso gera uma série de custos relacionados a toda a parte de equipe, profissional especializado para fazer isso, e ele era absolutamente consciente. Durante as terapias de fono e de físio, ele conseguia vocalizar com treino, né? Mas ele morava sozinho, com uma esposa que também era idosa, e os 2 filhos residiam em outro país e não eram muito preocupados com esse casal de idosos. E ele tinha todas as necessidades para se manter bem, tinha uma aposentadoria boa, né? E aí, assim, juntando isso tudo, a gente consegue pensar em um monte de coisa, né, Lara? Assim, você lembra que você listava isso o tempo todo? O que o seu José precisava, né? Então, se a gente for pensar, ele precisava de fralda, ele precisava dos cuidados com a tráqueo, com o gastro, as terapias de fono, de TO, de físio, né? Então, tinha muita coisa que ele precisava, uma cadeira de rodas adaptada para quando ele precisasse sair para uma consulta. E aí, assim, de uma maneira geral, né? A gente pensando num caso clássico, sendo um caso grave, né? Clássico que eu digo grave. O que a gente poderia pensar para o seu José, né? Que caminho que a gente poderia ir? Uma idosa com quem ele contava, que ela nunca contribuiu, né? Sabe, de um cuidador 24 horas, era a maior reclamação dela, porque era um custo altíssimo, e não podia ser um cuidador, tinha que ser um técnico em enfermagem, porque tinha uma gastrostomia e uma traqueostomia para operar, né? Para mexer. Então, não podia ser um cuidador, assim, simples. Pensando nisso, por onde a gente ia? Então, eu vou começar respondendo, e Carla, por favor, você me interrompa se você tiver algo a acrescentar. De início, se ele chegasse agora aqui no TMKP para atender ele, primeira coisa que eu iria ver é se ele tem qualidade de segurado. Então, eu procuraria saber quando foi que se iniciou a incapacidade, se ele estava vertendo as contribuições, recolhendo para os cofres do INSS na época em que ficou doente. Vou saber se essas doenças estão naquele... Uma das doenças daquele rol que independe de carícia ou não, porque pode ser que ele ainda não tinha os 12 meses, o mínimo de 12 meses. Como a Carla disse, é um período de graça que pode se estender por 24, 36 meses. Então, não dá para eu explicar todos os pormenores, mas a primeira coisa que eu faria era ver se ele tem a qualidade de segurado e carência. Mas ele já era aposentado. Ele já é aposentado. De uma grande empresa, contribuiu a vida toda. Ele já era aposentado. Então, no caso dele, o que a gente pode fazer é pedir logo de cara, como ele depende da ajuda de terceiros para poder os cuidados, manter, né? Isso, pediria os 25% adicionais na aposentadoria por invalidez. Isso logo de cara. Se ele tem condições financeiras e paga um convênio médico, em seguida, era ver se o home care já foi implantado. E se ele também já está tendo, como a Carla já falou ali atrás, a isenção do imposto de renda.
Caso ele não pague imposto de renda, não tenha condições financeiras boas, buscar, então, o SUS, com uma ação que ele pode processar o município, o estado ou a União e buscar a concessão desses materiais que são de alto custo. Por exemplo, válvula, sonda de aspiração, equipe para infusão de dieta. Oxigênio, se ele precisar. Então, de cara, eu acho que numa avaliação superficial daria para a gente pensar nisso, tá? Uhum. Acionaria o convênio, pensaria nesses 25% a mais, veria essa questão do imposto de renda, né? Ele tinha um convênio na época, mas o convênio era muito ruim, e aí acho que não disponibilizava o home care. Aí ele buscaria o SUS, um serviço do SUS que tivesse o atendimento para ele. E lembrando que, assim, a lei fala, né, se a gente for olhar a letra fria da lei, que esse benefício de 25% é só em caso de aposentadoria por invalidez. Só que aí, nesse caso, se a esposa depende integralmente, nós, o escritório TMKP, entraríamos com o pedido, né, juntando a jurisprudência, não analisando somente a lei, mas, assim, equiparando, porque por que uma pessoa que é aposentada por invalidez tem direito ao benefício de 25% e a outra que, se tivesse bem na época, ela, por conta da gravidade da doença, ela estaria aposentada por invalidez, se ela não fosse aposentada, essa doença daria o direito de aposentar por invalidez, por que essa pessoa, esse idoso, que a esposa está dependendo dele, não teria direito a essa mesma ajuda, né, de 25%? Certo. Então, assim, tentaríamos, mesmo sabendo que a lei, né, porque nem tudo que a pessoa tem direito é o que diz a lei, né? Existe, como o Gabriel já explicou, a jurisprudência. Então, nós buscaríamos essa equiparação também, mesmo ele não sendo aposentado por invalidez, para tentar esse benefício de 25%. E essa questão, se ele tinha um benefício, um custo de vida não, mas um padrão de vida alto, provavelmente, e ele foi aposentado por uma grande empresa, então, realmente, mesmo ele sendo idoso, ele teria isenção ali da idade, mas existem, como ultrapassa muito, com certeza está descontando ainda o imposto de renda dele, né? Quando ultrapassa o limite. Então, é o que o Gabriel falou. Insistiria aí na questão da isenção de imposto de renda e da restituição dos 5 últimos anos que ele pagou. Certo. Flávia, Lara, a gente tem que pensar que é muito importante, como é importante consultar uma TO, uma fono, um médico, um fisioterapeuta, consultar o advogado, porque nem tudo que está na lei é justo. E o advogado, agora parafraseando aí que a Carla falou, né? A letra fria ela não vai trazer a justiça. O advogado serve para isso, para contestar a lei e dizer que a lei não é justa e ela deve se amoldar aos costumes, né? Aquela realidade fática. Senão não precisaria de advogado no mundo inteiro. Bastaria ter a lei. Precisa ter a lei. Não, é perfeita essa colocação, porque realmente, nem toda né? lei é verdade. Nem toda lei é justa, né? E, inclusive, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto social, né? O contexto social do seu José é um, do seu João é outro, da Dona Maria, completamente diverso. Então, a lei, ela tem lá a balança da justiça. É para isso, ela para poder saber para quem que ela vai dar ou de quem que ela vai tirar e qual vai ser a medida dessa justiça para entregar a cada um, entendeu? E aí o advogado previdenciário é o facilitador desse caminho, né?